Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos com as comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. O Partido Socialista nos Açores esteve em congresso e o seu mais recente presidente quer um novo ciclo, com um partido de construção e respostas. Francisco César diz-se sem pressa de chegar ao poder e comprometido com consensos em matérias estruturantes. Graça Silveira, porquê é que Francisco César diz que não tem pressa de chegar ao poder? Muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes do Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, às minhas co-debatentes, à nossa moderadora. Bem, eu penso que o Francisco César neste momento não tem pressa nenhuma para liderar o governo regional, até porque continua como deputado na República. Portanto, em nenhum momento no Congresso se percebeu que Francisco César estava disponível para deixar a República e voltar à região. Percebe que depois do governo ter caído sem completar o seu primeiro mandato, não há espaço para na região neste momento fazer cair o governo e posiciona-se de uma forma que não deixa de ser interessante, que é ao contrário daquilo que se passa na República, eu na região estou muito disponível para ser quem vai apoiar o governo regional em questões estruturantes, até falou várias vezes em pacto de regime para a resolução de problemas estruturais, nomeadamente muito disponível para ajudar na solução dos problemas da SATA, muito disponível para se tomarem decisões difíceis e importantes e urgentes no que se refere às questões da pobreza na região, faz da educação uma das suas prioridades do seu mandato na liderança, inclusivamente voltou a estar agora no Congresso Regional o João Covaneiro, que é um especialista a nível nacional de inovação pedagógica e, portanto, vem no fundo ser na oposição aquilo que o CDS durante muito tempo foi na oposição aos governos socialistas, que era aquilo que se chamava uma oposição construtiva. Ou seja, em vez de estar sistematicamente a falar mal e a chumbar orçamentos, como aconteceu no passado na liderança de Vasco Cordeiro, quando passou à oposição, em que o PS, sem sequer ter os documentos do plano e orçamento na mão, já tinham anunciado um chumbo. E, portanto, Francisco César vem dizer que não, até apresentou 11 propostas à consideração. Aquilo que eu acho que vai ser determinante para o PS, que vai no fundo dizer se o PS vai ter uma travessia do deserto de muitos anos na oposição ou se há alguma possibilidade de voltar a ser poder, vão ser os resultados das autárquicas. Portanto, daqui a um ano vamos ver se vai haver um reforço do voto popular nas listas do PS. Uma das questões que é fundamental e que todos nós sempre dissemos, que a Câmara de Ponta Delgada sempre foi um contrapeso, ou seja, quando o Governo Regional era PSD, a Câmara de Ponta Delgada era PS e vice-versa. A verdade é que nestes últimos 4 anos de governação democrata, não é social-democrata, porque na realidade é coligação, manteve-se na Câmara de Ponta Delgada uma liderança PSD. Daqui a um ano haveria a possibilidade do PS apresentar uma candidatura forte à Câmara de Ponta Delgada. Sónia Nicolau já veio mostrar no Congresso disponibilidade para assumir uma candidatura à Câmara de Ponta Delgada. Achei estranho porque falava-se muito de Vítor Fraga, já era vereador, fez parte de uma oposição aguerrida à governação autárquica do PSD e, portanto, a ver, vamos. Em relação ao Congresso do PSD,
devo dizer que uma das coisas que tinha mais curiosidade era o discurso de despedida do PS. Tinha muita curiosidade em relação ao discurso de despedida de Vasco Cordeiro. Pensei que pela primeira vez ia explicar aos açorianos porque é que se arrumava. Que foi o que ele acabou por dizer, que voltava à sua vida, para o seu gabinete de advocacia, que não assumia cargos políticos e que passava a ser um militante de base. Agora, nunca disse porque é que, sendo ele, que toda a gente diz, uma mais-valia em termos europeus, dos corredores da Europa, com toda a experiência que tem, todos nós achamos que ele seria o candidato à Europa. Lembro-me, na altura, uma das razões que avançámos era de que, se calhar, Vasco Cordeiro não queria um lugar que o desmerecia, que não foi o que aconteceu. O PS deu à região um lugar elegível e não foi Vasco Cordeiro. E neste discurso de despedida também não foi feito qualquer esclarecimento, portanto o elefante continua... Tens alguma suspeita? Não tenho, por isso é que genuinamente tinha curiosidade de perceber o que é que se passou e pensei que, em modo de despedida, já não tem nada a perder, iria fazer esse esclarecimento que não fez. E fez uma despedida que não é nada ao estilo de Vasco Cordeiro, uma despedida muito emocionada, com agradecimentos à família, à esposa, os filhos estavam presentes, os miúdos até estavam emocionados, portanto foi um registro que não se estava à espera. Pedro Nuno Santos, basicamente aquilo que disse é que era amigo do Francisco há muitos anos, amiguinhos, há anos que os dois sabiam que este dia ia chegar. Estava escrito nas estrelas. Eles já sabiam. O Pedro Nuno Santos, que ia ser o líder do PS a nível nacional, e o Francisco, o líder regional. Mas eu penso que o sonho ainda não se concretizou verdadeiramente. Eu acho que aquilo que eles diziam era que o Pedro Nuno Santos ia ser o primeiro-ministro, ou seja, ia liderar um governo na República, e o Francisco César ia liderar o governo regional. A ver, vamos, se assim vai acontecer. Judite Parreira, que estratégia é a deste novo ciclo do PS Açores de Francisco César? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Graça e a Cláudia e os nossos ouvintes que nos ouvem a partir dos microfones do Rádio Clube da Câmara. Ora bem, então, relativamente ao Congresso, foi o Congresso é sempre uma festa. É sempre uma forma de os militantes estarem juntos, se unirem por uma causa, enfim, é sempre motivador. No entanto, pareceu-me, por aquilo que eu vi e que li, pareceu-me pouco animado, pareceu-me, enfim, um bocadinho morno, com moções setoriais fracas, não achei assim muito empolgadas, e de exaltação ao líder, como aliás é habitual nos congressos. Embora cá fora se ouçam algumas vozes discordantes que depois não se manifestaram no Congresso, porque nem toda a gente está nem com Francisco César, nem com a forma como o PS tem atuado. Relativamente à eleição de Francisco César, pois era o que se previa, aliás, ele concorrendo sozinho, candidatando-se sozinho, obviamente que seria eleito. Não sei se estava escrito nas estrelas, porque eu não tenho bola de cristal, mas previa-se que, sendo filho de quem é mais ano, menos ano, ele acabaria por ser um líder do PS. Pedro Nuno Santos diz que há 20 anos que isso estava escrito nas estrelas, não sei se há tantos anos, mas sim. Agora, Francisco César coloca aqui ou faz alguma diferença em relação ao PS de Vasco Cordeiro, que era, ou que tenha sido nestes últimos tempos, de franca oposição, e Francisco César vem dizer que o PS tem que ser um partido de construção em vez de ser um partido de oposição, e portanto que tem que ser um partido de soluções e não o campeão das oposições. E portanto põe a fasquia um bocadinho alta, porque é evidente que as pessoas não se vão esquecer destas palavras e vão esperar
que depois ele cumpra com aquilo que efetivamente disse. E o que ele diz também é que o PS tem que ter a capacidade e a coragem de propor os necessários consensos em matérias... de timing também não lhe convém ainda nesta fase criar instabilidade que venha a eleições. Deixa-me só dizer isto, Judite, que era o início do raciocínio e depois com as minhas brancas na volta ao fim, ou seja, posicionando-se desta forma, ele vem dizer, na região não precisam de ficar dependentes do Chega, porque o PS responsavelmente está disponível para ir a jogo. Acho isso muito bem, até porque o PS foi acusado, e com legitimidade, de quem o disse, de quem o acusou, várias vezes de ter empurrado as decisões para o Chega, porque não se posicionando ou posicionando-se sempre contra, não, aliás, ainda todos nos lembramos que no último orçamento, portanto na votação, o PS nem sequer apresentou propostas de alteração, simplesmente se limitou a votar e, portanto, empurrando sempre as decisões para o Chega. Não se pode queixar depois disso ter acontecido. Agora, ele diz que tem que propor os necessários consensos naquilo que for do interesse regional e, portanto, em matérias fraturantes, em que, obrigatoriamente, os dois maiores partidos, neste caso a coligação e o maior partido da oposição, devem estar alinhados uns com os outros. E ele diz que mesmo que isso não pareça popular, até dentro do próprio partido. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Agora o futuro dirá, e vamos ver como é que se posicionam já no próximo plano e orçamento. Ele não tem pressa, e compreende-se que não tenha pressa, e, aliás, a Graça já referiu isso, porque, na verdade, não se prevê, e acho que seria até leviano da parte dele, ter pressa já de derrubar este governo, de votar contra o plano de orçamento. Ainda não tem condições políticas de ir a eleições. Não tem condições, exatamente. Poderia sair-lhe muito caro. Portanto, eu acho que ele está numa de esperar, de dar tempo de fazer a sua travessia e de depois, quando vir que realmente é a altura certa, então jogar a cartada final. A Graça referiu aqui as próximas eleições autárquicas, que são importantes, porque neste momento o PS ainda tem a maioria das câmaras e das juntas de freguesia e, portanto, essas eleições vão ser realmente muito, muito importantes, porque vão já apontar alguns caminhos. Em relação à Câmara de Ponta Delgada, parece-me que Sónia Nicolau antecipa-se e deixa o PS um bocadinho... Saia justa. Exatamente, porque, e ainda ouvi esta semana numa entrevista à RTP Açores, Francisco César referir-se a isso e, enfim, saiu-se bem dizendo que a decisão não é colegial. Não é colegial, portanto não sei se a Cláudia corrigir-me se não for assim, mas não sei, no PSD é a Comissão Política de Ilha, não sei se no PS também é assim quem decide e só depois no fim a Comissão Política Regional. Por isso é que referiu o Vítor Fraga. Não sei se é assim, mas foi efetivamente, ele diz que será a última pessoa a ter interferência nessa decisão, mas penso que a antecipação da Sónia vem deixar o PS, como disse a Graça, e vem numa saia justa. Veremos o que é que acontece, isto agora só o tempo é que virá clarificar as coisas. Cláudia Cardoso, no sentido dos referidos consensos, Francisco César diz, como já aqui referimos, que o PS poderá viabilizar o orçamento da região se o governo de coligação se afastar do Chega. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, às co-debatentes Graça e Judite e também a Andreia. Sim, naturalmente, aquilo que resulta do Congresso do Partido Socialista é uma mudança de postura, não é? Até porque as personalidades são muito distintas. A Graça dizia há pouco que ficou surpreendida com a questão do Vasco Cordeiro, da emoção, enfim, eu acho que Vasco Cordeiro é sobretudo uma personalidade que criou um personagem que era o líder do Partido Socialista e era o Presidente do Governo, mas a pessoa Vasco Cordeiro é algo diferente, talvez bastante diferente daquela personagem.
E de facto, eu, por exemplo, não fico surpreendida porque o conheço talvez há mais tempo e de uma forma mais Para além do líder, profunda. conheces a pessoa. Conheço a pessoa. E, portanto, achei que era mesmo ele e aquilo era natural. O Francisco César é uma personalidade distinta e isso viu-se já neste congresso, não é? E desde logo, a postura que tem, que aponta no sentido da construção, do pretender criar pontes, é uma postura correta do meu ponto de vista, mas é preciso também ver que o Francisco César tem uma personalidade muito aguerrida, talvez mais aguerrida do que a de Vasco Cordeiro, e por isso, claro que este discurso cai bem e foi oportuno e sobretudo, também tem algum taticismo aqui, porque naturalmente ele sabe que não é um momento de criar rupturas nem dar murros na mesa, mas é um momento de dizer precisamente o que ele disse, que é o estabelecimento de pontes e de diálogo, de mostrar abertura para, conhecendo as personalidades. Eu diria que talvez isso na prática não venha a resultar nessa abertura total, né, nesse estabelecimento de consensos que foi agora, digamos, proclamado. Porquê? Porque o Francisco César até porque, enfim, atendendo à escola que teve, ou que aprendeu com o pai, ao facto de ter estado na JS desde muito jovem, de estar imbuído da política, porque ele cresce no seio da política já, tem uma personalidade francamente de oposição, embora seja uma pessoa muito trabalhadora, muito focada, muito orientada para resultados. Ele tem esta garra, este sangue na guerra, e tem mais do que o Vasco Cordeiro. E, portanto, parece-me, daquilo que conheço de ambos, compreendo perfeitamente e acho até importante que tenha feito este anúncio, sobretudo porque colocou na parte do seu discurso inicial o foco não tanto no PS enquanto estrutura fechada, mas na abertura que tem que ter para quem serve, não é? Porque a política tem que ser muito isto, tem que se abrir aos outros, que são os beneficiários dela. E ele foca pontos essenciais e foca de forma muito inteligente, é preciso que se diga. Toca em feridas nevrálgicas desta governação, não é? Toca, por exemplo, no descalabro das finanças e das questões relacionadas com a dívida galopante da saúde. Coloca a tónica também nas questões da educação, da necessidade dos pactos de regime, como referia a Graça, e bem, porque há aqui matérias essenciais que os partidos, digamos, moderados, têm que analisar e de forma até na procura de consensos, não é? Há aqui problemas de fundo e de raiz que urgem ser resolvidos. O da pobreza é um deles, o da pobreza estrutural e sistémica, não é? E ele fala nisso, fala na questão da pobreza, fala na questão da SATA, embora seja uma questão muito específica, é muito importante para os açorianos, e a SATA está numa situação de ruptura gravíssima, que pode, inclusivamente, levar a pôr em causa a sua sobrevivência, e, portanto, a ligação entre os açorianos fica naturalmente lesada. A SATA é um dos elementos de ligação da nossa região, todos sabemos isso, já falámos aqui muitas vezes sobre a SATA. E a questão da bandeira que este governo levantou das passagens a 60 euros, embora tenha sido uma questão importante, é preciso ver as consequências que isto tem. E as consequências são muito graves, são sobretudo o facto de ao ano custarem 15 milhões e alguém tem que os pagar. Portanto, os passageiros não pagam, a República não paga, mas alguém paga isso. E portanto, foi uma bandeira, toda a gente gosta, toda a gente beneficia disso, mas tem um custo. E isto são coisas que também têm que ser ditas. E eu acho que Francisco César fez precisamente isso. Também falou da questão da lei do mar e da sua gestão, da procura de consensos. E, portanto, ele está neste discurso, que também é o único discurso que de momento pode ter, que é um discurso apaziguador, e conciliador e construtivo. Mas, conhecendo a sua personalidade, isto não será sempre assim. Eventualmente, na sua caminhada como líder, e eu também acredito, embora eu acho que se o PS fosse eleições hoje, perderia as eleições, com absoluta franqueza. Mas eu acho que ele sabe perfeitamente isso.
mas também sabe outra coisa. Sabe que os ciclos políticos são cada vez mais curtos e que, portanto, também está aqui a calçar-se, como diz o povo, está a calçar-se para conseguir depois dar o salto que precisa dar. E o Francisco César é uma personalidade que é mais do salto e da luta política do que propriamente do consenso. Por agora é isto que é preciso ser dito, foi dito de forma muito inteligente, também como eu digo, com a experiência que ele tem e com a escola que fez toda de conhecimento de como é que isto funciona, deve ter lido o Príncipe de Maquiavel também. E, portanto, ele sabe perfeitamente como é que estas coisas funcionam. Leu, deve ser a sua Bíblia de mesa de cabeceira. Isso não diria, mas deve ter lido. E, portanto, isso faz com que a pessoa perceba como é que tem que atuar em cada uma das situações. E, sinceramente, não é que me tenha surpreendido muito, porque eu conheço suficientemente para saber que ia correr como correu, mas acho que ele foi inteligente na forma como abordou os problemas, como se posicionou, também se diferenciando, embora de forma implícita, sem dar muito nas vistas, da liderança anterior. Portanto, eu estou aqui, eu sou diferente, não é? Toda a gente percebeu isto, sem ele o dizer de forma muito acesa. E este novo ciclo que ele quer iniciar também tem a ver com as suas pretensões futuras. É evidente que eu penso que Francisco César, tal como a Graça brincava com isso há pouco, e o Pedro Nuno Santos, a dupla tinha um objetivo que não é um objetivo imediato. Portanto, eles de facto lideram os dois o partido, mas nenhum está na posição de xadrez que gostaria de estar. E, portanto, é aí que o sonho... Querem chegar. É aí que o sonho não está a bater certo. Mas, naturalmente, qualquer um deles pretende isso. E Francisco César acho que tem efetivamente muito caminho para andar, e neste caminho vamos ver se este discurso consensual e de bom samaritano se mantém. Não me parece, até porque aquilo que conheço dele, ele tem uma personalidade muito mais aguerrida, e vamos ver isso na liderança do próprio Partido Socialista. Vai ser uma liderança mais afirmativa, mais afirmada, mais sustentada. Isso acredito que sim. Em relação aos próprios militantes. Em relação aos próprios militantes. Agora, é como digo, há aqui também, naturalmente, uma tentativa de diferenciação do que aconteceu até aqui. E é por isso que esta proclamação é feita. Eu vou ser assim. Se isto vai ser exatamente assim, é o que vamos ver. Falando em transportes aéreos, as passagens entre os Açores e o continente não poderão custar mais de 600 euros para poderem ter o subsídio social de mobilidade. O Ministério das Infraestruturas anunciou a criação de uma plataforma online para acelerar o pagamento deste subsídio. O presidente do Governo Regional garante que, através deste mecanismo eletrónico, os residentes nos Açores não terão de desembolsar o valor comercial da passagem e só pagarão os 134 euros. Graça Silveira, que reflexos é que este teto no valor das passagens poderão ter? Bom, para já e de imediato, que é a única coisa que nós sabemos, foi a determinação de um teto máximo de 600 euros. Essa plataforma, o Governo Regional não é que vai fazer, será a República, que não anunciou. Portanto, e a acontecer, vai ser daqui a algum tempo. No imediato, podemos dar o exemplo dos estudantes. Estudantes que saíram agora dos Açores para ir estudar para Lisboa, ou que já estavam a estudar, compraram aquilo que a gente chama uma perna. Ou seja, compraram a ida para Lisboa. Se compraram uma ida, por exemplo, num valor máximo de 400 euros, isto quer dizer que, para regressarem no Natal de férias aos Açores, não poderão comprar uma tarifa superior a 200 euros. Não, diria a 150, porque ainda depois temos as taxas. Portanto, aquilo quando se refere os 600 euros é tudo. É a tarifa e as taxas todas incluídas. Portanto, a Berta tinha dito que haveria um valor máximo de 35, mas arredondando, porque há depois também as de combustível, mas considerando que em taxas temos 50 euros, quer dizer que estes estudantes não vão poder regressar aos Açores comprando uma tarifa superior a 150 euros. Nós sabemos que... Senão não tem um reembolso. Não tem o reembolso, a questão não é essa. Aquilo que foi dito é, acima de 600 euros é pago do seu bolso, ou seja, se eu comprar até 600 euros, pago 134 e recebo o reembolso do restante.
acima de 600 euros. Tudo o que for acima de 600 euros eu pago do meu bolso. Portanto, se eu comprar uma ida e volta por 800 euros, pago os 134 mais 200, que são o diferencial, 334. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, neste momento, os estudantes, para voltarem de férias em dezembro, se já compraram uma ida de 400 euros, não vão poder comprar uma viagem com uma tarifa superior a 150. Caso contrário, vão ter que pagar do seu bolso. Ora, se em cada voo tu tens uma percentagem relativamente pequena de tarifas baixas, ou vai tudo agora a correr comprar, que é o que de resto está a acontecer, porque é o que se tem ouvido entre amigos que têm filhos a estudar, que foram rapidamente tentar comprar, ainda apanhar tarifas baixas. E depois, em termos de consequências para o turismo, o que é que acontece? Como nós tínhamos esta possibilidade de, independentemente do valor da tarifa, sermos ressarcidos em tudo e só pagávamos 134 euros, acabava por se vender aos açorianos as tarifas naquele voo mais altas e libertava-se as mais baixas para os turistas. Porque se os açorianos, sabendo isto, começam a comprar as tarifas mais baixas, quando os turistas vierem ver, porque nós não temos outra alternativa, nós temos que sempre fazer Açores-Lisboa-Açores, porque vivemos aqui. Os turistas têm opção. Se o que resta de tarifas são tarifas muito elevadas, os turistas, não vou para os Açores, vou para outro lado qualquer. Portanto, isto tem consequências a todo o nível. E aquilo que para mim acho que ainda é mais complicado são pessoas que, por razões de doença, de hoje para amanhã acontece-lhes uma situação, têm que ir a Lisboa e tem que ser agora por questões de saúde e por questões de consultas, e só tem uma tarifa de 800 e tal euros, portanto, se for de 830 euros, quer dizer que vão pagar um bilhete de 364 euros. E como é por questões de saúde, não tem outra alternativa. Portanto, aquilo que eu acho é que, sim, todos nós sabemos que tinha que haver aqui um regular das tarifas máximas, mas isto tinha que ter sido articulado com a região. Não era o Sr. Ministro vir dizer, olha, agora a partir de agora é 600 e acabou. Então, se havia a possibilidade, como diz José Manuel Bolieiro, de criar uma plataforma, segundo parece à semelhança do que se passa nas Canárias, em que tu vais lá e só pagas os 134 euros e depois existe ou uma empresa seguradora ou financeira ou o que quer que seja que paga às empresas de aviação o diferencial até haver o pagamento das ajudas do subsídio social de mobilidade, vamos ficar aqui numa fase intermédia em que quem vai ter que assegurar esta regulação do mercado vai ser o passageiro. Porque é obviamente que as empresas de aviação, quando começarem a perceber que as pessoas já estão a voar menos ou que vai haver menos turismo, tudo isto vai se regular. Mas até lá, até isto se regular e até haver a plataforma, quem vai ficar com o custo são os açorianos. E, portanto, não percebi porque é que não houve esta articulação entre o Governo Regional e o Governo da República de se criar essa plataforma, de estar tudo assegurado e então, sim, a partir daí, assumir um teto máximo. Judite Parreira, esta plataforma online anunciada virá ajudar num processo que é consideravelmente burocrático? Esperemos que sim. Porque a verdade é que poderia ser feita à semelhança do que acontece nos Açores com a tarifa Açores. O passageiro pagar os 134 euros e pronto, e depois o restante era um assunto a ser resolvido entre as companhias aéreas e o Governo, mas não é o que se verifica e realmente é um processo muito burocrático, moroso, trabalhoso, uma perda de tempo muito grande, porque os correios não fazem só isto e, portanto, o tempo que às vezes se perde no correio é muito
para resolver esta situação. Portanto, eu espero que a plataforma resolva. Agora, é evidente que isto da plataforma é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, porque, enfim, porque há pessoas que depois muitas vezes têm que alterar as suas passagens. Será que depois, quando forem comprar... Não, já está claro. Já está... As alterações não estão incluídas. Se comprares um bilhete de 250 euros, mesmo que tenhas um diferencial de 350 para os 600, a alteração já não conta. Já não conta, pronto. Ao menos isso está resolvido e está claro. Mas, de qualquer das formas, parece-me que há coisas que têm que ser bem revistas, até porque nem toda a gente está à vontade para funcionar nas plataformas online. Temos sempre que pensar em pessoas com mais idade, que não estão habituadas a trabalhar nas plataformas e, portanto, isto tem que ser um assunto muito bem estudado para não se voltar a cair numa situação de que depois se torne até mais complicada para as pessoas. Em relação a este teto, eu devo dizer que o subsídio de mobilidade foi muito importante para a coesão territorial, porque aumentou a concorrência, a oferta, foi muito importante. Mas ainda há pouco a Cláudia se referia à tarifa Açores e dizia que para os passageiros foi muito importante, porque é um valor muito mais baixo, mas tem um custo muito alto para a região, no caso da tarifa Açores e portanto, neste caso, para o país, porque o restante dinheiro sai do bolso dos consumidores. É que às vezes é um pouco até risível ouvir as pessoas dizer não me importa, eu compro uma passagem das mais caras, que é para se precisar de alterar, poder fazê-lo, porque depois os CTT dão-me o resto. Portanto, o que paga é sempre os 134 euros e os CTT. Ora, não são os CTT que dão o resto. O resto sai sempre do nosso bolso, porque isto é sempre dinheiro dos consumidores. E o que se percebeu é que, apesar de ter sido uma medida muito boa, mas como todas as medidas, têm que ser revistas e têm que ser avaliadas passado algum tempo. E nós, se recuarmos um bocadinho, precisamente a 3 de setembro de 2019, ou seja, há 5 anos e 1 mês a esta parte, António Costa, na Madeira, referindo-se ao subsídio de mobilidade, dizia que era um esquema completamente absurdo e ruinoso para as finanças públicas e que era uma despesa que subiu em flecha, mesmo na Madeira, onde já há um teto há bastante tempo. O teto de lá é de 400 euros e, apesar disso, o valor veio sempre a aumentar, ou seja, não houve controle nenhum pelo facto de ter havido um teto, porque o que acontece é que as companhias aéreas cada vez põem as passagens mais caras e, portanto, isso tem um custo incomportável, diria, para as finanças públicas. Portanto, António Costa, na altura, dizia isso e, na altura, então, ele disse, e não estou disponível para subsidiar companhias aéreas falidas. Pois, e é verdade. Foi o que ele disse. É que, de forma indireta, foi o que aconteceu. Como os governos não podem financiar, no caso então dos Açores não podem mesmo financiar diretamente, subsidiar as companhias, isto era uma forma indireta de o fazer. Quer dizer, num ano consegue-se, em 2 anos consegue-se, mas depois isto vem a cavalgar no caso dos Açores. E lembrando que na altura eram da mesma cor política. Exato, era isso que eu ia dizer. Isto foi há 5 anos, com outro governo na República e outro governo na região. E já nessa altura se falava do teto de 600 euros para a região e até se falou numa outra coisa que era muito mais preocupante, que era limitar o número de passagens subsidiadas por passageiro. Falava-se na altura uma vez a Lisboa e ponto final. Falava-se em quatro viagens. Isso realmente eu acho que é até muito pouco democrático e, portanto, era preocupante. Mas isso é uma coisa que vem desde essa altura, ou seja, há 5 anos a esta parte. E portanto, não foi... O problema é que falou-se, sabia-se que era um problema, mas nada foi feito. Nada foi feito porque é impopular. Na verdade, um governo que tenha que fazer isto vai tomar medidas que não são populares e ninguém o quer fazer, até chegarmos a uma altura em que não há dinheiro e, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Aqui, o que eu sou absolutamente contra é o facto de ter havido
comissão, um grupo de trabalho que estava a estudar isto, realmente deveria ter apresentado as suas conclusões e o seu parecer a 15 de setembro, não o fez, houve um atraso. E antes que isso acontecesse, pediu mais 15 dias e antes de apresentar as conclusões, o Governo vem com esta medida. Parece-me bastante mal, e também parece mal o facto de... embora o Governo Regional diga que foi ouvido, mas que se manifestou contra, não ter havido uma tentativa, então, de encontrar uma outra solução que fosse menos penalizadora. Porque a verdade, e eu devo falar por mim, não gosto muito de apresentar aqui os meus exemplos, mas eu viajo com alguma regularidade e penso que só uma das vezes é que paguei mais de 600 euros por uma passagem. Mas... e também porque eu não procuro as passagens mais caras para ter que alterar, eu já vou mais ou menos com as minhas datas definidas, mas como dizia a Graça, e bem, em casos de saúde é evidente que as pessoas não podem ter tudo tão limitado. E portanto, o que vai acontecer é que vai haver passagens e as companhias aéreas vão se apoiar muito nisso, o seu teto mais baixo será os 600 euros e a partir daí as passagens vão disparar. E, portanto, parece-me que isto tudo tem que ser revisto de forma a não haver um desequilíbrio nas finanças públicas, mas também a que as pessoas possam continuar a viajar sem estas limitações. Cláudia Cardoso, o que é que tudo isto implica? Bem, isto implica muita coisa, não é? Como já se percebeu, os açorianos antes viajavam pagando no máximo 134 euros de passagem, sendo estudante de 99, e agora não podemos imaginar o que é que pode vir a ser pago, ou seja, o que vai acontecer é que as pessoas, pelo menos a maioria delas, vão regressar aos valores dos 300 euros para ir a Lisboa ou para ir ao Porto, como se fazia antigamente. Eu ainda sou desse tempo, em que o custo das passagens era esse. E foram os governos do Partido Socialista que introduziram a medida do subsídio social de mobilidade, e muito bem, que foi uma medida muito democrática e muito interessante, como se comprovou, embora tenha levantado muitas dúvidas na altura em que surgiu. No entanto, percebeu-se que as agências de viagens se aproveitavam do sistema, como acontece em todos os sistemas que se criam. Há sempre um português para contornar a lei, não é? Mas o que está aqui em causa é que esta medida vem contrariar aqui uma série de coisas. Desde logo, há aqui o fator surpresa. O deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, promete em maio a manutenção dos direitos de todos os açorianos nas questões da mobilidade dentro do país. Em maio. Estamos em outubro. Passaram 4 meses. E eu acho que o próprio deputado deve ter sido surpreendido por isso. Porque a Judite estava a dizer muito bem. Foi criado um grupo de trabalho para estudar, para se ver como é que se podia mitigar este problema que de facto existia, tornando menos burocrático, mais simplificada a dita plataforma. O grupo de trabalho não concluiu o trabalho e foi publicado na quinta-feira passada uma portaria que diz: acabou a brincadeira, agora o teto é 600 euros, quem comprar passagens por mais assume o custo. Ou seja, eu própria, e muita gente nesta região, já comprou passagens de 700, 800, 900 euros, sabendo que ia receber, não é? Até porque às vezes as pessoas têm que ter alguma flexibilidade na mudança das datas e essas passagens que implicam mudança de datas são sempre muito mais caras. E isto agora deixa de ser possível. Ou seja, a maioria das pessoas perde um direito que estava garantido e que ainda por cima tinha sido um compromisso assumido pelo PSD e pelo CDS, de que não se iria mexer, que se iria alterar tudo, mas sem mexer no direito à mobilidade dos açorianos e dos madeirenses também. Mas, enfim, estamos a falar e preocupados com os açorianos. Portanto, isto claramente configura um retrocesso. Configura uma coisa completamente inusitada, porque parece-me que, então, se o deputado em maio faz essas afirmações, se tudo se encaminha num sentido, há um grupo de trabalho constituído, criado pelo próprio governo a estudar a matéria, e já não querem saber das conclusões, presumo que pago, seguramente pago, e já não querem saber das conclusões do grupo de trabalho, porque agora sai uma portaria onde se mudam as regras a meio do jogo. Parece uma maneira muito pouco inteligente e gravemente danosa para os açorianos, porque isto as pessoas ainda não estão a perceber. Há pouco a Graça falava que quem tem filhos a estudar, e eu tenho, por exemplo,
Isto vai ter, claro que na altura do Natal, do Carnaval, da Páscoa, as passagens vão disparar e temos aqui uma consequência gravíssima, que vamos ter residentes a ter que desembolsar 400 ou mais euros para pôr um filho em casa para passar o Natal. E depois o que é que também vai acontecer? Como ela disse bem, o turismo vai ser afetado por isto, porque se eu viver na Holanda e lembro-me de ir aos Açores este ano, mas tiver que dar 1500 euros por uma passagem, já não vou à Holanda, Já não vou aos Açores. Já não vou aos Açores, vou Aos Faroé. ao Cabo Verde. Ou à Madeira, Vou ao Cabo ou Verde, qualquer. vou a Cabo Verde, vou a sítios muito mais baratos do que isso. Quer dizer, pronto, nós estamos na moda, mas o valor da passagem condiciona muitas modas também. E, portanto, Mas há modas que são demasiado caras. E, portanto, isto é um assunto muito sério. Não se percebe, de facto, o que é que aconteceu aqui, porque nada apontava neste sentido e, de repente, é que nem se espera para as conclusões, para se tirar uma conclusão e fazer ser uma portaria. E agora as pessoas estão todas embrulhadas nisso e os açorianos têm aqui um retrocesso na sua própria mobilidade que vão ter que assegurar. E vamos voltar às passagens de 400 euros, é isso que eu acho. Porque a maioria das que estarão disponíveis terão esse valor. Mudando de assunto, a direção do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada reuniu com o Governo Regional. O atual Conselho de Administração do Hospital está em gestão desde fevereiro. José Manuel Bolieiro diz que a nova nomeação estará para breve e numa altura em que o Hospital dos Açores recupera do incêndio que o levou ao seu encerramento. Graça Silveira, o que é que podemos dizer sobre todas estas questões? Olha, eu diria, como diz o povo, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Eu devo dizer que desde o início achei este processo todo estranho. Desde logo, nunca se soube o que é que ficou completamente comprometido com o incêndio, o que é que era recuperável e o que é que não ficou afetado de todo. Foi feito na altura um relatório técnico. Eu lembro-me que a Ordem dos Engenheiros, de uma forma completamente isenta, nomeou 2 engenheiros para fazerem esse relatório técnico e depois, de repente, o relatório técnico não poderia ser divulgado porque estava sob segredo de justiça, porque podia ter havido mão criminosa, claro, a gente todos já, tudo bem, podia ter havido mão criminosa, não sei o que mais, portanto o relatório foi segredo de justiça. Mas, entretanto, na semana a seguir a se ter dito que o relatório estava em segredo de justiça, a secretária da Saúde, Mónica Seydi, veio para a praça pública falar das causas do incêndio e como é que estava e como é que não estava. Quer dizer, isto começou logo mal, porque, entretanto, o engenheiro responsável pelo trabalho técnico veio dizer à praça pública que não era verdadeiramente isso que estava no relatório. Começou logo uma novela mexicana. Portanto, o engenheiro não podia falar porque estava no segredo de justiça, mas a secretária podia. Depois, na senda desta novela, o tal engenheiro técnico, o engenheiro foi chamado à Comissão dos Assuntos Sociais para esclarecer. Foi péssimo, porque no fundo, basicamente, aquilo que se pretendeu fazer foi diminuir as competências do engenheiro, dando a entender que ele não valia isso tudo e, portanto, que os resultados do relatório técnico também não tinham que ser tidos em consideração. Perante isto, e sem nunca percebermos bem o que é que qual é que era o verdadeiro estado do H10, podia ter ficado todo destruído, podia ter coisas. Percebeu-se efetivamente que havia muitas coisas que já deviam ter sofrido manutenção, que se foram degradando, que é um hospital que já tinha 30 anos e que era preciso ter feito muitas coisas que não se fez e que era preciso uma intervenção, era preciso uma atualização, mas aquilo que foi dito pela diretora clínica do Conselho de Administração e pelo aquilo que se percebeu, porque a secretária regional estava sempre ao lado e abençoou essa escolha, era de que a recuperação do H10 ia levar muito tempo e, portanto, que a solução rápida seria a construção de um hospital modular que ia dar uma resposta imediata aos cuidados de saúde que se tinham que assegurar. A verdade é que, com o passar do tempo, percebeu-se que, afinal, o hospital modular não era tão rápido quanto isso, e que, neste momento, a única resposta que dá é receber pessoas que estão na urgência, mas de pulseira verde. E, portanto, a questão que se coloca é, então, e as cirurgias? E os tratamentos oncológicos? E as urgências graves?
Como é que isto tudo vai ser assegurado? Bom, começou a haver alguma animosidade dentro da própria classe médica, porque entretanto houve esta semana um artigo no Açoriano Oriental por um médico que até já foi deputado, o Faria Maia, que veio fazer uma meia-culpa a dizer que inicialmente até era a favor do modular, porque aquilo que lhe tinha sido vendido era exatamente isso, que a recuperação do HD ia levar muito tempo e que o modular ia ter as valências todas. A verdade é que no HD já temos 2 blocos operatórios a funcionar, há imensas valências que estão prontas a funcionar. Estranhamente, e que isto é que é mesmo politicamente, às vezes uma pessoa parece que foi parar à Twilight Zone. Sexta-feira da semana passada, a diretora clínica vem prestar declarações e a gente pensando, ok, vem esclarecer as coisas todas. Não, em vez de dar resposta a estas questões todas, então como é que estamos de cirurgias, como é que estão os oncológicos, como é que está isso tudo, não, vem dizer que realmente isto não tem estado a correr muito bem porque o Conselho de Administração está em gestão desde fevereiro e, portanto, não havendo capacidade de decisão, as coisas não estão a correr como deviam ser. Quer dizer, a diretora clínica não faz parte do Conselho de Administração? Claro que faz parte do Conselho de Administração. Então, se já tínhamos dúvidas sobre a assertividade da escolha feita, neste momento passamos a ter sérias dúvidas sobre a sua legalidade. Porque quando um Conselho de Administração, quando está em gestão, como o próprio nome indica, só pode fazer gastos de gestão corrente, pagar ordenados e coisas que não é o que se está a falar. Mas mais grave que isso é que em maio há uma deliberação do Conselho de Governo que nomeia para este Conselho de Administração um elemento, um vogal, em maio. Há uma deliberação do Conselho de Governo para um membro de um Conselho de Administração que afinal já não estava em funções. Isto é completamente ilegal, tu não podes nomear para um Conselho de Administração cujas funções cessaram em fevereiro um novo elemento em maio. Portanto, não era este o entendimento de José Manuel Bolieiro e achava que este Conselho de Administração tinha 3 anos de vigência após a anterior presidência do Conselho de Administração do H10, que deu aquela sururu todo público, que depois caiu o Clélio Menezes, etc, que era um presidente do Conselho de Administração que criou muita animosidade. Entretanto, é nomeada Manela Menezes, consensual, tudo certo. Afinal, o entendimento que parece que estava em causa é de que ela só tinha de completar o tempinho que faltava do outro Conselho de Administração. Mas se assim fosse, não havia nomeação de novos elementos para um Conselho de Administração que já estava... E isto, as pessoas não têm a noção, mas é assim, isto é de uma enorme gravidade. Como é que nós podemos agora acreditar que as deliberações do Conselho de Governo que se foram feitas em relação a outras coisas também não são ilegais? Quer dizer, há um gabinete jurídico da Presidência que criva estas coisas, portanto, erros de lesa pátria grosseiros desta maneira não podem passar por um crivo de um gabinete jurídico da Presidência. E, portanto, acho que José Manuel Bolieiro devia vir explicar aos açorianos o que é que se passou nesta história toda. É que isto tem contornos de um golpe palaciano do mais rebuscado que há. E, portanto, eu acho que neste momento tem que se explicar aos açorianos como é que está o H10, como é que estão a prestação de serviços aos açorianos e como é que isto tudo aconteceu sem ninguém perceber o que é que se estava a passar. Judite Parreira, o que é que podemos dizer sobre isto? Depois da explanação da Graça, que foi muito... emotiva. E não só, ela explicou muito bem, ela explicou muito bem toda esta situação e, portanto, eu vou ser relativamente rápida. E assim... aconteceu o incêndio há 4 meses, não é? Ainda... As chamas não tinham sido apagadas e já havia uma enorme pressão para saber, a pressão da opinião pública, enfim, e dos partidos da oposição, para saber o que é que ia acontecer a seguir. A pressão obriga a que se resolva as situações com alguma pressa, e a pressa é inimiga da perfeição. E quando a preocupação
era realojar os doentes, enfim, assegurar-lhes todas... imediatas. Exatamente. Assegurar os cuidados de saúde, todos os cuidados, tudo isso, o Governo, ao mesmo tempo que estava a fazer isso, já teve que resolver e só o facto de muitos dos doentes não terem podido ficar em São Miguel, terem que ter sido realojados, quer no Hospital da Horta, quer aqui na Terceira, quer até na Madeira. Portanto, isso já caiu muito mal na opinião pública e obrigou a que o Governo tivesse que ceder, digamos assim, às pressões da opinião. E quando se cede, enfim, tomam-se decisões que depois não são as decisões mais corretas. E o Governo está ali para tomar decisões difíceis e muitas delas impopulares, mas são as que têm que ser. E foi o que aconteceu, quer dizer, não se percebia ainda bem o que é que tinha acontecido com o H10, quais eram as reais consequências daquele incêndio, e já se falava do Hospital Modular, que foi uma coisa que se começou a falar logo, que era a solução para o problema, era a compra do Hospital Modular e que seria isso que iria resolver o problema, porque a recuperação do H10 seria uma coisa que iria levar muito tempo. Afinal... Quer dizer, parece o relatório técnico que dizia exatamente o contrário. Pois, mas é que não se esperou. Não, mas o relatório técnico apareceu numa semana e depois desapareceu da praça pública. Antes disso já se estava a falar do Hospital Modular. Foi no programa que nós fizemos logo a seguir aqui, já se falava do Hospital Modular. Portanto, isto são coisas muito graves porque são dinheiros públicos e as nossas finanças não se compadecem com isso. E, portanto, o que era preciso era ter esperado pelo relatório, fazer fé na opinião dos técnicos, se era preciso fazer algum investimento, pois que tivesse sido feito no Hospital da Horta e no Hospital da Ilha Terceira, que seria uma forma de melhorar os dois hospitais, resolver o problema dos doentes naquela altura e dar tempo para que fossem feitos. Que para a Secretária da Saúde, davas uma belíssima e ponderada. Eu sou muito poupadinha. Isso. Sou muito poupadinha. E ponderada. Acho que era uma forma de também ajudar as outras ilhas e melhorar os seus hospitais e resolver depois o problema do H10 e talvez se isso tivesse sido feito não fosse necessário ter adquirido um hospital modular pelo valor que foi e que, na verdade, não dá resposta às necessidades maiores, porque para resolver o problema dos doentes com pulseira verde, pelo amor de Deus, qualquer centro de saúde faz isso. Portanto, parece-me que tem que haver mais ponderação e as medidas têm que ser feitas de forma mais sensata e, sobretudo, ouvir quem realmente percebe do assunto, que são os técnicos. Cláudia Cardoso, opinião sobre isto? Pois, eu não me vou estender muito, porque a Graça explicou isto bem, e a Judite também rematou aqui algumas coisas, embora eu não consiga ser tão benevolente como a Judite é. Eu não acho que isso seja por ter sido decidido em cima do joelho, porque o Governo Regional já demonstrou que quando decide com muito tempo também decide mal, e a incompetência se mantém. Agora tens que dar o benefício da dúvida. Isto tens que dar o benefício da dúvida, porque a decisão foi esta. É outro caso incrível, é que há um grupo de técnicos nomeados, existe um relatório, ninguém sabe os resultados do relatório, a não ser a parte que a senhora secretária fez questão de partilhar connosco, e depois, apesar disto, gastam-se milhões na construção de uma unidade modular, que antes de estar pronta já se abriu o bloco operatório no próprio hospital. Mas neste momento continua uma ala, que eu tenho conhecimento de pelo menos uma ala toda inoperacional, e o que me dizem é que tem condições para já começar a ser reabilitada e não está a ser. Isto é que é inacreditável, e isto não é decidir em cima de joelho, isto é incompetência. Até porque a senhora Secretária Regional da Saúde, como toda a gente sabe, não é apenas a Cláudia Cardoso, não tem competência para a saúde, quanto mais para a saúde e para a solidariedade social. Portanto, quem não tem dedos não toca viola. E depois, gostava também de dizer o seguinte, é que nós estamos a falar, e não gosto muito de dizer isto, porque eu sou terceirense, atenção, mas eu tenho que dizer isto, nós estamos a falar da maior cidade em termos populacionais dos Açores, que neste momento, ao nível da saúde, está ao nível quase de um país de terceiro mundo.
Isto é incompreensível. É verdade que o hospital precisava de uma intervenção, é verdade que já devia ter sido feita, mas como é que se permite o arrastar desta situação, com este embrulhão-se todo, com ilegalidades por meio, na maior cidade? E o que é que está a acontecer neste momento? A CUF já está completamente esgotada, portanto não é possível no hospital, não é possível na CUF, mandam para o Faial, mandam para a terceira, estão a dar cabo dos hospitais das outras ilhas também. É isto que nós queremos, é esta a excelente gestão da saúde Mas nos se Açores. tivessem investido nesses hospitais, isso não acontecia. Isto é gravíssimo o que está a acontecer. E neste momento o que está a acontecer, é verdade que o incêndio ninguém escolheu e ninguém desejava que isso tivesse acontecido. Foi um desastre, evidentemente. Mas a forma como está a ser gerido não é precipitação, nem é em cima do joelho, é pura incompetência. Passamos então à nossa nova rubrica, que é das altas, em que cada uma das comentadoras apresenta uma entidade ou acontecimento em alta e outro em queda. Quedas altas. Quedas altas. Em queda não vale a pena explicar mais, já expliquei tudo. Para mim, em queda é o que se está a passar no H10. É grave e devia-nos envergonhar a todos. Em alta, só agora é que a Cláudia olhou para o meu livro e disse assim: temos a mesma coisa. Pronto, E eu vou falar depois. Mas ela vai explicar melhor porque ela é uma mulher da cultura. Eu escolhi em alta os 25 anos do Angra Não Jazz. foi combinado. Que Vou com lá todos daqui a os... bocadinho. Engraçado que eu pensei nele, mas depois... Olha que sorte, aconteceu não era muito. 3. Olha, Eram unanimidades, três. unanimidades. Vou para lá daqui a E, bocadinho. portanto, com todos os constrangimentos e todo o desinvestimento que temos assistido na cultura, por teimosia e paixão de uns poucos, é hoje uma referência a nível mundial. Portanto, este é o meu alta. Judite. Em queda, a SATA. Por tudo o que a SATA nos tem feito, pelos todos os atrasos, mas dia 30, segunda-feira, o voo Porto-Ponta Delgada foi cancelado depois de ter sido adiado, era para as 19h30 e só às 11h59 é que foi mesmo cancelado. Pronto, e depois as razões são muito contraditórias, porque ou era por condições meteorológicas adversas ou por problemas na manutenção. Com isso, os passageiros não tiveram direito a alojamento. Ora, a maioria das pessoas tentou, pagando à sua custa, arranjar alojamento, mas neste voo vinham 25 crianças e jovens, que era uma equipa de vôlei de Ponta Delgada, com os seus técnicos e dirigentes, que tiveram que permanecer no aeroporto. E, portanto, porque, enfim, uma equipa não tem dinheiro para estar a pagar alojamento. Com isto, eu só posso pôr em queda a SATA, porque isto, sim, é muito grave. Esperemos que em não alta, literal. ia pôr também o Angra Jazz, mas depois, entretanto, li que José Manuel Bolieiro foi a Lisboa falar com Luís Montenegro e Luís Montenegro saldou a dívida, e é isto que eu ponho em alta, a dívida à região dos estragos causados pelo furacão Lourenço em 2019, com outro governo lá e cá. Portanto, esse era uma dívida de 45 milhões de euros que estava pendente desde 2021 e que em 6 meses de governo de Luís Montenegro foi já paga. Portanto, para mim essa é alta. Cláudia Cardoso. Bem, a Angra alta, Jazz. vocês já sabem, é o Angra Jazz, mas eu gostava, isso foi mesmo, não foi combinado, eu vi agora, olhei para o papel da Graça e estava ali escrito Angra Jazz, e não costuma acontecer com isso. Não éramos pequenas de se copiarem. Não, de maneira Copiarem nenhuma. não há Aliás, outra. se soubéssemos, tínhamos feito ao contrário. Mas são 25 anos, e o Angra Jazz é uma instituição, apesar de todo o sufoco a que a cultura tem votado também este festival, ele tem conseguido sobreviver, comemora 25 anos, e este ano tem 4 dias de concertos. Tem o Jazz na Rua, que é uma iniciativa brilhante, na qual eu estive envolvida quando estive em funções na biblioteca, e tem um grande cartaz. E, portanto, eu acho que na pessoa do José Ribeiro Pinto se deve homenagear a longevidade das vozes do jazz, não é assim? Que ele tem o programa na Antena 1. Quanto às quedas altas, a ingerência do governo em tudo o que mexe nessa região. Às quedas altas, não. quedas. Mas às quedas. A queda grande. Calma, que já deste, só queres ver a queda. A mesmo. queda grande. alta e negativa. A ingerência do governo em tudo o que mexe na região, o que antes o governo criticava agora faz, e eu falo do caso Ruben Pacheco Pereira, Ruben Pacheco Correia, que é um cronista do Açoriano Oriental, que escreveu um parágrafo a atacar o facto de o governo regional ter adjudicado sem concurso 70 milhões de euros
a um gestor para a marca Açores. Esse gestor é ex-sócio de Duarte Freitas em 2 empresas. Ele escreveu um parágrafo numa crónica. Passado uma semana foi dispensado para a atual diretora Paula Gouveia, porque a Paula Gouveia é casada com um senhor que se chama Luís Soares de Almeida, que é um dirigente local do PSD. E, portanto, é isto a minha queda. Queda! Ficámos todos a respirar sobre esta queda. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.